Seja muito bem-vindo ao vídeo mais investigativo e apaixonado de toda a internet. Ah, o amor. Ele é engraçado, né? Faz a gente suar frio, sentir um friozinho na barriga e perceber coisas que nunca imaginou antes. Sim, você está correto. Tudo aqui vira uma teoria. E essa é a minha teoria mais romântica. Quer dizer, complexa. A gente já sabe que existe um único grande universo compartilhado de coincidências inexplicáveis no mundo das séries e filmes. O que você não sabe é que tem um cara que tem o seu próprio multiverso. Sabe quem? É esse cara aqui, ó. Depois de maratonar alguns filmes e olhar atentamente para cada detalhe, que rufem os tambores, galera, porque eu tenho uma teoria. Vai, me fala como vai ser sexta-feira, eu prometo não bagunçar a linha do tempo. Noah Centineo. Ah, esse nome te diz alguma coisa? Aposto que sim. Você já assistiu ao menos um filme estrelado por ele. E aí? Estão prontas? E eu tenho certeza que era uma comédia romântica. Fazer o quê? O cara acredita no amor. Eu sou bem mais bonito que esse cara. Mas não é meio estranho que ele esteja em tantos filmes sempre sendo simpático e charmoso, o que torna bem difícil de resistir? Bom, isso é o que minha namorada fala. Eu reparei algo estranho quando estava assistindo a um filme dele. Caramba, que direto. Preste bem atenção nessa cena. É uma linha do tempo sombria. Falha na Matrix. Como é que deixam escapar uma frase dessas? Lógico que eu fui investigar essa tal de linha do tempo. Por isso, só por isso, que eu vi todos os filmes do Noah Centineo. E é claro que eu descobri mais do que devia. E se eu te disser que dentro do universo compartilhado dos meus filmes e séries, existe um outro universo, formado só por realidades alternativas que junta vários filmes românticos? E quem conecta todos esses diversos filmes? Eu sei. Sim, eu sei. Eu tô querendo dizer exatamente isso. O Noahverso existe. Ou como podemos chamar, universo paralelo dos personagens de Noah Centineo. Não que eu esteja sugerindo que o Noah Centineo seja algum tipo de super-herói, mas também não existe nenhuma evidência de que ele não seja. Ah, só pra avisar, se você não percebeu, esse vídeo é cheio de romance e spoilers. Como eu sempre digo, para cada teoria existem evidências, e agora é hora de passar pelas mais importantes evidências dessa teoria. E vale colocar post-it aqui. Vamos chamar as evidências de padrões, ou constante. Em Para Todos os Garotos que Já Amei, Jen e Lara Jean são super amigas, e de repente a amizade acaba por conta de um único garoto, Peter. Eu tava pensando aqui, não é a primeira vez que um tal de Peter tem seu próprio multiverso. Ok, foco. Já em Sierra Burgess é uma loser, Jamie acaba se envolvendo acidentalmente com Sierra, pensando se tratar de Verônica, e indiretamente acaba fazendo com que as duas meninas que se odiavam passem a ser melhores amigas. Ai, nem chega a ser uma coincidência. Você vai dizer, mas eu te digo que isso é um padrão, e há um motivo para isso acontecer. Realidade alternativa. Vamos colocar um post-it aqui e focar nos padrões. Lara Jean, por exemplo, tinha uma comunicação muito peculiar com Peter, para não dizer suspeita. Ela escreveu uma carta de amor para Peter, o que desencadeou toda uma grande confusão. Mas o que importa é que ela acabou recebendo alguns bilhetinhos fofos de volta. Já com Sierra Burgess, a comunicação é ainda mais estranha. Jamie e Sierra trocaram mensagens de texto e até usaram um telefone para ligar um pro outro. Bonsoir! Bonsoir. Mademoiselle, bom dia, bela dama. Que luz é Essa que na janela reflete, a gente tá fazendo, que nem antigamente. Não é assim? É isso, né? Estamos, com certeza. Quem é que usa um telefone para falar com outra pessoa hoje em dia? Muito suspeito. Mas novamente um caso de padrão. Quer mais padrões? Enquanto Jamie joga no time de futebol americano, Peter faz parte do time de lacrosse. E tanto Jamie quanto Peter possuem irmãos mais novos. Cara, eles são praticamente a mesma pessoa. Durante um jogo de futebol na escola de Sierra Burgess, Noah acaba sendo derrubado no campo de futebol. Mas em Para Todos os Garotos que Já Amei, Lara Jean é quem acaba jogando Peter na pista de atletismo, pra dar um beijão. Estão percebendo a quantidade de padrões que se repetem aqui? Esse é o maior elemento para provar a existência de um multiverso compartilhado. E quem é a constante em todos esses filmes? Ele mesmo, Noah Centineo. Para essa teoria fazer sentido, vamos ter que apresentar um novo elemento. Senhoras e senhores, apresento para vocês um personagem que faltava. Oi, senhor Brooks Rattigan.
Ao contrário de Peter, que mora com a mãe, Brooks vive com o pai, e seus irmãos mais novos são frutos desse novo casamento de sua mãe. E diferente dos outros, Brooks não pratica esportes, ele está mais preocupado em conseguir entrar na sua faculdade dos sonhos. Que homão, hein? Brooks acaba criando um aplicativo chamado The Standing. Nesse app, meninas podem contratar Brooks para que ele seja o acompanhante delas. As clientes podem escolher a personalidade, o humor e o estilo de roupas que ele vai usar. É isso mesmo, o Noah no Noahverso. Ou seja, o Noah Centineo evoluiu e conseguiu um jeito de se autorreplicar e tentar encontrar a sua alma gêmea. Olha aqui a constante! Outro relacionamento complicado acontece com Sierra e Jamie. Ele começa conversando com Sierra pela internet, porém achava que estava mesmo era se relacionando com Verônica. Parece que Noah não nasceu para viver um amor à primeira vista. E vamos colocar um post-it aqui, pois a pergunta é, de que vida eu estou falando? E se você ainda não tá levando fé na minha teoria, eu tenho mais esse argumento. A faculdade chega para todos, não só para Brooks. E é aí que todos os personagens do Noah precisam fazer uma escolha. Tanto Jamie quanto Peter acabam optando por manter o relacionamento com Sierra e Lara Jean à distância. Já Brooks, a versão mais experiente do nosso herói Noah, percebe que estava depositando toda a sua felicidade na faculdade, então ele assume o seu lado romântico. Afinal, todo mundo tem um e não tem nada de errado nisso, ok? É assim que ele escreve uma carta para Celia, capaz de fazer o coração de qualquer um acelerar. E o que isso tudo tem a ver? Como em todas as séries de realidade alternativa ou universo paralelo, o Noahverso tem uma constante, um padrão, no caso, ele mesmo. E esse é o motivo de Noah Centineo ter um multiverso. Em cada um deles, o Noah está predestinado a viver experiências que vão evoluindo seus personagens e fazendo com que eles entendam o que o amor significa de verdade. E com tanto treino, ele acaba virando um cara extremamente romântico. Seja qual for sua vontade ou realidade, ele está em busca do mesmo que a gente. Um date mais que perfeito, ou o seu encontro fofo. Ai meu Deus, esse é o encontro perfeito. Exatamente como você disse. Ai. O único jeito de terminar esse vídeo é com muito amor, então já vai deixando o seu like. Ah, e se acha que existem mais linhas de tempo em que os personagens do Noah Centineo se encontram, fala pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!